Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um conteúdo aqui do canal Aposentado de Fato. Eu sou o Marcelo Pereira e hoje eu quero conversar com você a respeito de uma grande dúvida que algumas pessoas têm quanto a pedidos de aposentadoria, né? Nós temos publicado alguns vídeos aí nos últimos dias falando da redução da fila do INSS, que é um projeto aí, uma proposta do presidente e também, claro, do ministro da Previdência Social. São milhões de pedidos de benefícios, de auxílio-doença, pensão por morte e aposentadorias que estão aí no INSS sem sequer ser analisado. E a proposta do ministro da Previdência, senhor Carlos Lupe, é chegar até o final do ano com uma fila aí de 45 dias, ou seja, você vai lá no INSS, faz o seu pedido de aposentadoria e em até 45 dias você já está com uma resposta. Não é que você já esteja aposentado, mas você terá uma resposta. Se é positivo, se é deferido ou indeferido o seu pedido de benefício. E por causa dos vídeos que a gente está acompanhando aí com a questão da redução do INSS, surgiu uma pergunta: eu estou com o processo lá na Justiça, então agora vai acelerar e o meu processo vai sair, né? Mas eu quero explicar para você, meu amigo, minha amiga, que às vezes faz alguma confusão nesse processo aí de concessão do seu pedido de benefício. É mais assim um bate-papo, o vídeo de hoje, para tirar alguma dúvida de alguns de nossos seguidores, mas eu tenho certeza que serve para muita gente também essa informação. E depois eu quero seu comentário aqui abaixo desse vídeo. Participe com a gente. Se você acredita que os processos serão agilizados, se no futuro breve aí você terá o seu pedido de benefício agilizado e consiga primeiro ter o seu benefício reconhecido, né? E depois que não leve muito tempo para que esse benefício seja reconhecido, como está no momento, né? Processo sobre Estado, INSS com uma fila enorme, Senado, Câmara dos Deputados, tudo muito lento. Então, eu quero dizer para você o seguinte: nesse contexto aí, e também respondendo a nossa seguidora que fez a pergunta e outras pessoas que têm dúvida, eu vou separar para você em três fases, três instituições em que se debate, em que se discute a questão de aposentadoria, principalmente a aposentadoria especial, mas todas as demais seguem aí praticamente o mesmo caminho. Às vezes, algumas em um caminho só, outras em dois, e a esperança de alguns trabalhadores está na confiança de que seja aprovado alguns projetos assim para reduzir o tempo de aposentadoria. Então, ele está realmente acompanhando as três fases. E eu vou dizer quais são. A primeira fase que eu quero dizer para você é o legislativo, depois executivo e depois o judiciário. A lei percorre essas três instituições, mas elas, embora sejam interdependentes, ou seja, uma depende da outra, mas ao mesmo tempo também ela é independente para tomar algumas decisões. Na questão de criação, na questão de mudanças e na questão de tomadas de decisão que afetam diretamente a nós, trabalhadores. Bom, primeiro então, legislativo. O que nós temos lá? Exemplo do legislativo. Temos o PLC 245 e o PLP 42. O PLP 42, inclusive, eu tenho o último vídeo que eu gravei, ele está sendo evoluído. E qual é a questão aí de acelerar o tempo de aposentadoria lá no PLP 42? Ele está em regime de prioridade, ou seja, a tramitação do PLP 42 vai ser mais rápido do que projetos ordinários ali, né? Então, eles têm uma prioridade em julgamento em desfecho, né? Em resolver a situação lá na casa, na Câmara dos Deputados, e ter aí um desfecho, uma decisão. E, claro, nós esperamos que seja uma decisão favorável para o trabalhador, tem direito à aposentadoria especial ou que tem direito em converter um tempo especial, e o PLP 42 ele trata exatamente dessa questão. Então, há uma grande expectativa, estamos acompanhando. Legislativo. Agora vamos falar do executivo. Segundo o executivo. O executivo está diretamente ligado ao presidente da República, que executa, e de seus ministérios. Em algumas situações, unicamente do presidente, vou falar apenas de situações diretas que têm influência do presidente.
A gente sabe que tem mais influência dele no Senado, na Câmara dos Deputados, mas são assim mais para ganhar a maioria de votos, para aprovar os seus projetos. Mas uma decisão direta dele, um exemplo claro, é o PLP 42 ser aprovado na Câmara e ser aprovado em todas as fases que passar dentro do Congresso Nacional, que o Congresso Nacional é o Senado e a Câmara dos Deputados. Se o PLP 42, por exemplo, vier a ser aprovado pelo Legislativo, o presidente vai lá e sanciona, precisa da sanção dele. Ele vai ter que dizer, olha, não, vai entrar em vigor ou não vai entrar em vigor. A questão da sanção é uma ação direta do presidente da República, né? Esperamos, então, que o PLP seja aprovado, que mantenha a aposentadoria especial sem idade mínima e que, no final dessa tramitação, chegue ao presidente e que ele sancione lá a lei para que ela entre em vigor imediatamente. Em outra ação que ela é do executivo também, mas não é diretamente do executivo, são os ministérios, né? E no caso nosso aqui, o Ministério da Previdência, porque é uma área do governo. Então, eles estão tomando decisões baseado na política já combinado com o presidente. Então, é claro que indiretamente há aí uma influência muito forte do presidente da República. Por exemplo, fazer justiça com a aposentadoria especial, por exemplo, fazer justiça aí com a relação ao pedido de auxílio-doença, a pensão por morte, que foi muito injustiçado também. Ele pode sim influenciar e cobrar do ministro, do ministério, para que acelere o processo lá dentro do Ministério da Previdência para reduzir a fila e agilizar aí a conquista do benefício dos trabalhadores que tanto sofrem com essa demora. E, claro, nessa questão aí de redução da fila, como você já tem acompanhado por aqui, é um desejo, é uma iniciativa do próprio presidente da República. Então, eles estão em conjunto ali nessa busca aí de reduzir o tempo de aposentadoria. Então, o executivo, direto ou indiretamente, são essas questões que são tratadas. E a nossa terceira instituição, claro, é o STF, é o Poder Judiciário, é a Justiça, que decide lá se uma determinada lei é inconstitucional. Exemplo assim bem forte é a ADI 6309, né? E foi uma coisa que passou lá pelo Legislativo, passou pelo Executivo, e que agora o Judiciário está debatendo para ver se realmente ela é constitucional ou não, através da ADI 6309, que inclusive, pessoal, estou acompanhando aqui e continua lá parado, tá? No Judiciário. Então, nós temos Poder Legislativo, Poder Executivo, o Poder Judiciário, esses três poderes. E nesses três, lógico, existe ineficiência em relação a uma decisão, a uma resposta ao trabalhador. Mas quando falamos aí em redução da fila do INSS, é exclusivamente no seu pedido administrativo. Primeiramente, você tem que fazer o seu pedido lá no INSS. É o primeiro passo. Então, ele terá um tempo mínimo aí para poder analisar um processo e tomar uma decisão, se aposenta o trabalhador ou se recusa. Aí ele, o INSS, fala, não, isso aqui nós não podemos, esse trabalhador nós não podemos aposentar porque ele não atende os requisitos mínimos aí para aposentadoria. Indefere, devolve lá, e aí sim você entra na justiça, no Poder Judiciário, porque o entendimento do judiciário, em alguns casos, ele é diferente do entendimento do INSS, do executivo que vai te aposentar. E aí, então, o advogado, para entrar lá na justiça, precisa de um advogado, ele vai entrar lá na justiça pedindo o reconhecimento do seu benefício. Porque o INSS, ele possui uma política interna e ele segue uma instrução normativa que, se aquela instrução normativa, está aqui na instrução normativa, dizendo em que situações eu posso conceder o benefício, em que situações que eu devo indeferir esse benefício. Só que essas normas aqui, embora ela seja baseada em lei, tem que ser assim, não pode ser diferente, mas aqui no judiciário, muitos processos indeferidos aqui, o entendimento do judiciário a respeito de uma lei, ele pode ser diferente da instrução normativa do INSS. E aí, a justiça, né, o Poder Judiciário, manda o INSS
executar a ação, aposentar você. Então, para deixar bem claro, essa redução de fila é apenas lá no pedido administrativo do INSS, tá? Não tem nada a ver com o processo lá na justiça, que nós precisamos que acelere também, mas se o teu processo está lá na justiça, vai depender de ações do judiciário. O judiciário precisa encontrar uma forma de reduzir a fila dele também, dar prioridade para o trabalhador, aposentar o trabalhador. Espero ter ajudado a nossa seguidora aí e a todos vocês que tinham alguma dúvida que participam com a gente aqui. Meu muito obrigado, forte abraço para você, fica com Deus, você e sua família. Tudo de bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.